Estamos de volta com o programa Educare, hoje falando sobre a questão do crescimento dos filhos da adolescência. Se você quiser saber mais sobre o programa, quiser se comunicar conosco, mande e-mail para programabc@netservicos.com.br. Doutora Olga, essa questão da criação do vínculo, uma boa comunicação é mais do que necessária para que isso aconteça. Né? Exatamente, você tocou num ponto fundamental. Saber se comunicar é a forma que você tem para criar o vínculo com a pessoa. E saber se comunicar não é só falar, mas prestar atenção se a outra pessoa está entendendo aquilo que você está dizendo. E principalmente, saber falar no momento certo. Por exemplo, imagina que o pai está assistindo futebol. Né? Para ele é uma coisa muito importante. A esposa não pode conversar com ele naquele momento porque ele não vai ouvi-la. É a mesma coisa do filho. O filho está assistindo aquele desenho que ele adora e o pai não dá a mínima importância. Pare de ver o desenho para falar comigo. Não. Respeito deve ser uma coisa mútua. Então, assim como o pai respeita o filho vendo o seu desenho, o filho também vai aprender a respeitar o pai quando ele estiver vendo o jogo. Mas é importante saber falar. Então, eu quero conversar com você. Você está disposta a me ouvir? Sim. Então, vamos sentar e conversar e falar numa linguagem que o filho entenda. E nunca usar de gritos, de ofensas, palavrões, né? Porque uma coisa que os pais pecam muito, e que eu vejo no meu consultório, é que às vezes eles estão com raiva. Sei lá, ou o chefe mandou ele embora, ou não tem dinheiro para pagar as contas no final do mês, e eles acabam descontando essa raiva nos filhos. Então, sai para lá, seu desastrado. Certas palavras que são ditas para os filhos, eles acreditam. As crianças, infelizmente, elas acreditam em tudo que nós dizemos para elas. E aquilo que é dito é gravado na mente delas e depois, por mais que você queira consertar, não tem mais jeito. Então, é importante que os pais percebam quando eles estão nervosos, irritados. Acalmem-se primeiro e depois conversem com seus filhos. Ah, mas o meu filho é um capetinho, ele não para quieto, ele vive correndo atrás de mim, vive grudado em mim. Bom, se ele está grudado em você o tempo todo é porque ele está querendo a sua atenção. Porque se ele tem a atenção devida, certamente ele vai ter os momentos dele de brincar, de espairecer, não ficar grudado o tempo todo atrás do pai e da mãe. E a criança, acho que até mesmo adolescente, muitas vezes, ele usa outras maneiras para comunicar aquilo que ele está querendo. Né? Então, às vezes, eu trabalhei muitos anos em escola também, então, muitas vezes o quê? O filho ia mal de propósito, né? Por quê? Porque é o único momento que o meu pai vai parar para falar a meu respeito. Exatamente. Então, ou deixa, por que você não fez a lição antes de eu chegar? Porque o filho queria ter o pai ali, a atenção do pai. Exato. E muitas vezes o adulto não consegue entender essa forma de comunicação da criança e isso acaba gerando conflito, né? Sim, porque o objetivo do pai é que o filho tire boas notas, que ele faça a lição, e ele não consegue entender. Mas como? Você não fez a lição? Você ficou a tarde inteira em casa e não fez? Mas o filho, muitas vezes, não consegue dizer, papai, eu queria a sua atenção. Até porque este filho não foi educado para falar aquilo que ele sente. Então, lá atrás, em algum momento, esse filho tentou se expressar e ele foi tolhido pelos seus pais. Talvez os pais não tenham dado atenção ou tivessem dito que aquilo era bobagem, que não era a hora, enfim. E essa criança se sentiu tolhida. Então, ela acaba usando de subterfúgios, como ir mal na prova, ou ser aquela criança que apronta todas, que não para quieta, que quebra tudo, que vive aprontando. Para quê? Para ter aquele momento da mãe, do pai parar tudo e olhar no olho dela. Para com isso! Ela nem escuta a bronca. Ela fala assim, nossa, é a única forma que eu tenho do meu pai me dar atenção, da minha mãe me dar atenção. E o adolescente faz muito isso. E quanto mais rebelde é o adolescente, seja na sua indumentária, na forma de se vestir, na forma de se comportar, mais claro isso fica. Os pais não dão a atenção devida para ele. Então ele faz questão de fazer aqueles cortes de cabelo horrorosos, tatuagem, roupas esquisitas, justamente para o pai e a mãe. Filho, que isso? É o momento que eles vão olhar para o filho. E outra questão que também deixa os pais muito preocupados é a questão das baladas, né? Que momento deixar o filho ir para a festa, com quem ir,
quais seriam as orientações assim que seriam importantes os pais ficarem atentos neste momento de deixar os filhos irem para uma festa ou para uma balada? Tá, nesse caso, não existe uma idade definida porque cada adolescente amadurece diferente, de forma diferente. Então, o que os pais devem entender? Primeiro, não levar a sério o que o filho diz, porque nessas horas de ir para a balada, o filho vai agir no sentido de querer ir para a balada. Então ele vai inventar histórias, mas a mãe do meu amigo deixou, a tia, não sei quem. Né? Não leve a sério, entre em contato com os pais desses outros coleguinhas para saber quem vai ser o adulto responsável, quem vai buscar. Ou seja, é importante, principalmente na adolescência, quando os filhos começam a sair, a circular, não só para a balada, mas para o shopping, para a casa dos outros amiguinhos, viajar no final de semana, é importante que esses pais conheçam esses outros adolescentes com quem o filho convive. Então traga, mas eles vão fazer bagunça em casa, tenha paciência. É importante você saber com quem o seu filho anda. Então traga esses adolescentes para sua casa, faça um lanche, um cineminha, enfim, conviva, conheça os pais desses adolescentes e faça um rodízio, porque é chato, né? Toda hora o seu filho quer sair, você tem que levar e você tem que buscar. Então, se você fizer um rodízio com os outros pais, você fica tranquilo que ele está em boas mãos, porque você conhece, mas exija sempre do seu filho aonde você vai, com quem você vai estar e a que horas você vai voltar. Então, se os pais determinarem um horário e o filho disser assim, pai, é muito cedo, discuta com seu filho, entenda que uma coisa era lá na juventude do filho, do pai, para ele 10 horas era super tarde. Hoje, para os jovens, 10 horas é muito cedo. A hora que eles estão saindo muitas vezes. Pois é. Né? Então, é importante que os pais entendam que nós vivemos uma outra realidade hoje e que 10 horas hoje é cedo. Então, tente conhecer um pouco mais do universo adolescente, porque os pais são pegos tão de surpresa. Faça uma pesquisa na internet, converse com outros pais, converse com pais que já têm filhos mais velhos, até para entender melhor como conviver com essa fase. Pela Organização Mundial de Saúde, a adolescência vai até por volta de 20 anos. Sim. Mas nós temos visto hoje uma mudança nesse sentido, não do desenvolvimento em si, mas desse comportamento se estendendo um pouco além desses 20 e tantos anos. Sim, né? Há muitos casos de jovens de 30, 35 anos que ainda não saíram da casa dos pais. Porque antigamente era assim, você estudava, você começava a trabalhar, você encontrava uma pessoa, se casava e seguia a sua vida. Isso era ser adulto. Hoje em dia, não. Hoje, para você ser adulto e ser independente financeiramente, você precisa estudar muito, fazer faculdade, às vezes especialização, encontrar um emprego. E os próprios pais, né, não querem deixar esse filho sair de casa antes ele estar pleno, pronto, independente financeiramente. E o próprio filho, por sua vez, às vezes é muito comum o filho já estar independente financeiramente, mas ele diz assim: eu vou sair de casa para quê? Eu tenho tudo aqui, minha mãe me conhece, minha mãe me entende. Eu vou comprar um apartamento, uma casa para morar sozinho para quê? Para ser para eu ter uma série de dores de cabeça, para eu ter que cuidar, faxina, enfim, todas aquelas coisas de cuidados de uma casa. Eu prefiro ficar em casa com os meus pais. Então, em geral, aquele filho que permanece em casa é aquele que tem um bom relacionamento com seus pais. Aquele que sai mais rápido é aquele que não consegue estabelecer esse relacionamento e que quer a liberdade de seguir a sua própria vida sem a pressão dos pais. E o que a senhora considera que é o maior conflito neste período em que os filhos crescem para os pais? Conflito para os pais é aceitarem que os filhos estão crescendo. Eu acho que esse é o maior conflito, porque, como eu disse no início, por mais velhos que sejam seus filhos, você os trata como crianças ingênuas, tolinhas, bobinhas. Então, para os pais é muito difícil, porque aceitar que o filho cresceu é entender que ele está envelhecendo. E muitos pais não admitem envelhecer, né? Principalmente numa sociedade como a nossa, que cultua a juventude e a beleza, envelhecer, né? Um país onde as cirurgias plásticas proliferam, né? Isso significa o quê? As pessoas não querem envelhecer. Então, tanto para o pai como para a mãe, principalmente aqueles pais que viveram em função dos seus filhos, na medida que eles crescem, como que eu vou viver daqui para frente? Então, é comum a mãe entrar em depressão, o pai entrar em depressão, o casal
muitas vezes, terminar a sua relação quando esses filhos crescem, por conta do objetivo. O objetivo era criar esses filhos, mas e agora que eles estão criados? Isso é uma coisa que o casal tem que pensar, nesse momento que se fala do ninho vazio, né? Sim. Ou que vão estudar fora, né? Porque a gente tem esses dois lados, né? Sim. Tem aquele que permanece, hoje muitos jovens também vão fazer faculdade fora das suas cidades. Sim. E é importante o casal manter também esse vínculo, assim, não seria egoísmo, assim, tem que ter esse momento egoísta de, bom, o que nós vamos fazer da nossa vida sem os nossos filhos? E planejar isso? Sim, mas mais importante do que isso é entender que uma família começa com o casal. Então, este casal precisa manter o seu momento de casal a vida inteira, porque o que acontece, em geral, esse casal, quando os filhos nascem, eles deixam de ser casal para ser pai e mãe. Tanto que eles se chamam, né? Ô mãe, ô pai. Então, eles esquecem do casal. Então, lá na frente, quando esses filhos vão embora, eles são completamente estranhos. Então, é importante que esse casal mantenha um relacionamento. Então, ter pelo menos uma vez por semana o momento do casal namorar. Então, larguem os filhos com a mãe, com a tia, com a avó e saiam para namorar, para jantar fora, para conversar. A manutenção deste casal é importante para quando esses filhos forem embora. Porque no momento em que eles forem embora, o casal volta a ser casal, novamente, sem a obrigação de serem pais. E aí já não sabem mais muito bem como ser esse casal, né? Exato, se eles não mantiveram isso, então fica aqui uma dica para os pais. A partir de agora, criem o seu momento do casal. Eu tenho um casal de amigos que faz isso há 25 anos. Então, às vezes eu ligo lá, a filha, você não sabe que hoje é dia deles saírem para namorar? Ah, que bacana. Não é? Então, é importante que esse casal continue namorando pela vida inteira, com filhos ou sem filhos. E se você quiser saber um pouco mais do trabalho da doutora Olga, tem vários artigos no site dela, você pode acessar www.olgatessari.com.br e também o e-mail dela, olga.tessari@gmail.com. E a doutora Olga também tem um trabalho via web que pode atender, pode ter acesso de vocês de todo o Brasil. Doutora Olga, muito obrigada pela sua participação. Agradeço. Parabéns pelo trabalho. Muito obrigada. Você pode entrar em contato conosco aqui no programa Educare através do programa abc@netservicos.com.br. Te vejo no próximo Educare. Até lá.